Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos então sobre inflação, juros, PIB e o mercado internacional. É a nossa playlist Expectativas de Mercado. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino da notificação e receba os vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Para começar esse vídeo de hoje, eu já quero te fazer uma pergunta e peço que você escreva nos comentários antes de assistir as demais partes desse vídeo. Estamos aqui quase encerrando o ano de 2021. Faltam apenas 2 meses. Mas qual é a sua expectativa econômica para o Brasil e para o mundo no ano de 2022? Eu quero que você escreva: a expectativa é melhor ou é pior do que você viu até agora? Por que eu estou te perguntando isso? Quando você faz um investimento no Tesouro Direto, você precisa ter uma noção de como vai estar o Brasil e o mundo, pelo menos pelos próximos 12 meses. Porque você já sabe, se as expectativas podem piorar, significa que as taxas têm uma tendência a subir ainda mais. Por outro lado, se as expectativas econômicas melhoram, significa que as taxas tendem a cair. Por isso, essa playlist é tão importante para você. Aliás, eu diria que no meu canal aqui, ela é a mais importante. É o cenário macroeconômico que diz para você como que está a economia brasileira e mundial. Por isso, vamos ao vídeo agora. Vamos lá, vamos começar falando então do Boletim Focus, que atualizou aí as projeções de inflação, o IPCA, atualizou também a Selic, a taxa de juros e também o PIB brasileiro. E vamos trazer aqui um novo indicador para você entender a situação brasileira e também mundial. Aliás, a agenda econômica mundial está lotada essa semana. Impressionante a quantidade de assuntos que tem. Vamos lá, falando primeiramente aqui do IPCA, ou seja, a inflação oficial no Brasil. O levantamento do Banco Central, com as diversas instituições financeiras consultadas e depois definida então a mediana das expectativas, indica o seguinte: novamente uma nova projeção de aumento da inflação para 2021. Como eu já venho dizendo para vocês aqui, semana após semana, o Banco Central já entregou a toalha com relação à projeção de inflação no ano de 2021. Ela não está acima, ela está muito acima da inflação inicialmente projetada e da meta de inflação estipulada. Então essa daí já é favas contadas e é a 30ª semana seguida de projeção pelo mercado financeiro de elevação então da inflação no Brasil. 30ª semana significa que que o aumento começou aproximadamente aí no mês então de março de 2021 e não parou mais. Então veja, desde março as expectativas de inflação subindo e não pararam. 30 semanas seguidas. Esse é o ano de 2021. Agora vamos para 2022, porque como eu falei para você, você tem que estar enxergando um pouco mais adiante. E o cenário para 2022 não está muito diferente não. Veja que a expectativa então de inflação continua. Saiu agora de 4,40 para 4,55. E veja que os dois últimos aumentos foram aumentos altos. 4,18 para 4,40, 22 pontos base, e agora 4,50 para 4,55, 15 pontos base. Se você olhar as elevações das semanas anteriores eram menores. Veja, por exemplo, aqui, ó, do dia 20 para o dia 27, 2 pontos base. Do dia 27 para o dia 4, 2 pontos base. E assim você vai verificando que a variação chegava no máximo aí a 5 pontos base. Então o mercado projetando inflação cada vez mais alta, tanto para 2021 quanto para 2022. E isso é preocupação no mercado interno. Bom, vamos falar então da projeção para outubro de 21. Se a projeção para 2021 está aumentando, o dado que vai sair aí na próxima semana, referente ao IPCA de outubro, deve trazer um número próximo desse. Nesse quadro aqui de cima, você tem a projeção realizada pelas a mediana das expectativas do Boletim Focus. Veja que há 4 semanas era 0,55, há uma semana foi para 0,79 e agora já está em 0,89. Veja, está aumentando a cada semana a projeção da expectativa de inflação
inflação para outubro. Com um detalhe, quando nós olhamos o quadro de baixo, que é a projeção da Anbima, se você não sabe, a Anbima é então a associação que faz a atualização da inflação diária dos títulos do IPCA e que, por isso, tende a ter uma projeção mais próxima da realidade. Ela atualizou na semana passada a projeção de inflação. Veja que saiu de 0,70 para 1,03. Possivelmente esse aumento em razão desse dado que nós vamos trazer para você aqui, ó. O IPCA 15, que é aquele IPCA que vai do dia 16 de um mês até o dia 15 do outro mês, foi 1,20. Então veja, o IPCA normal, fechado, que vai então de 1º a 30 ou 31, está 1,03. A tendência, então, é que o IPCA fique acima de 1% e a inflação acumulada aumente. Por quê? Olha aqui na sua direita. Em outubro de 20, a inflação foi 0,86. Então, vai sair esse dado e vai ser substituído, provavelmente, por uma inflação acima de 1%. Ou seja, no acumulado de 12 meses, vai continuar subindo. Continuando aqui, vamos falar a respeito aqui da taxa Selic. Já que a inflação está subindo, qual é a projeção da taxa Selic? Só que antes, dê aí aquele super like, ajude o nosso canal aqui e mais do que isso, assista essa nossa playlist que acabamos de regravar. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Lá nós estamos falando de IPCA principal, IPCA com juros semestrais e os tesouros pré-fixados, principal e com juros semestrais. Assista que nós atualizamos agora, recentemente. Projeção da taxa Selic também pelo Boletim Focus, o que nós estamos verificando aqui ao longo das semanas. Vamos lá. A expectativa da taxa Selic, que na semana passada estava em 8,75, agora pulou para 9,25. E isso já é reflexo, então, desse aumento de 1,5% que aconteceu no aumento da taxa Selic no final de outubro. Ou seja, a taxa Selic hoje já está em 7,75. E o mercado está projetando um aumento de mais 1,5% para 9,25. Por que esse aumento de 1,5%? Porque, então, lá no comunicado, o Copom já contratou, ou seja, já comunicou ao mercado a expectativa de uma elevação de mesma magnitude, ou seja, 1,5% novamente, e iria para 9,25% na reunião, então, de 8 de dezembro de 2021. Só que vamos lá, o Boletim Focus está projetando para 2022 10,25%, então um aumento ainda da taxa Selic de pelo menos mais um ponto percentual. Isso na data de hoje, porque se o cenário piorar, se a inflação continuar subindo, é provável que essas projeções tendem a subir, porque você aumenta a taxa de juros para você conter a inflação. O que significa isso? Você dificulta as pessoas a terem crédito. Quando você dificulta o acesso ao crédito, você reduz o volume de dinheiro circulando na economia. Com um volume menor de recursos circulando, a tendência é que as pessoas consumam menos. Consumindo menos significa, então, uma menor inflação. Essa é a lógica do mercado. Entretanto, as instituições financeiras que estão um pouco aí à frente do mercado dessa pesquisa já estão projetando uma Selic entre 11,5% e 13%. Estamos tendo aqui um descasamento entre esse levantamento do Boletim Focus e outras instituições financeiras do mercado. Mas o que você precisa saber é, se a inflação está subindo, a Selic está subindo atrás para poder conter a inflação o mais rápido possível. Vamos falar agora aqui do PIB. O nosso Produto Interno Bruto vai crescer? Vai subir? O que vai acontecer? Vamos verificar agora também com relação à projeção do Boletim Focus. Só que antes eu quero te indicar essa nossa playlist aqui, ó, Leilão do Tesouro Nacional. Atualizamos semanalmente ela e você precisa entender qual é a estratégia do governo federal na oferta de títulos públicos e como os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência, quem tem dinheiro no mercado está investindo. Assista aí porque a pressão está aumentando. Vamos falar do PIB agora então. Novamente a mediana das expectativas das instituições consultadas pelo Banco Central. O que nós estamos verificando aqui? Tínhamos um PIB há 2 semanas atrás projetado de 5,01, que já era a queda do dia 11 do 10. Então 11 do 10 era 5,04, no dia 18 do 10 voltou a cair, 5,01. No dia 25 do 10 caiu mais 4 pontos, foi para 4,97. E agora no dia 2 de novembro, 4,94. Então você já verifica aí que novamente é a 3ª semana seguida de revisão para baixo. Após ficar 4 semanas praticamente estável, o PIB vai embicando para baixo de 5%. Vai anotando aí porque você precisa entender como que o mercado brasileiro está caminhando.
Prosseguindo ainda, nós temos a projeção do PIB para 2022 e novamente nós temos uma projeção para baixo, com um detalhe, uma queda muito forte da projeção de 25/10 para 2/11. Repara aqui comigo, saiu de 1,40 para 1,20. É uma queda impressionante e algumas instituições financeiras já estão dizendo, inclusive, recessão, ou seja, abaixo de zero o crescimento para 2022. Assista esse vídeo aqui que você vai ver, um grande banco já falou a esse respeito. E diante dessa nova projeção, então, passamos a ter a quarta semana seguida de revisão para baixo do PIB do Brasil em 2022. Lembrando, isso aqui é uma consulta que o Banco Central faz a dezenas de instituições financeiras, depois ele coleta os dados e disponibiliza então a mediana dessas expectativas. Talvez não seja o melhor formato para você ter aí um dado estatístico, porque provavelmente tem instituições que acertam mais na projeção e outras que erram mais. Entretanto, você consegue já ter uma noção de que lado ou qual é a projeção que o mercado está fazendo. Vamos avançando. Vamos falar agora desse indicador que é novo. Raramente eu trago ele aqui no canal. É o CDS, Credit Default Swap. É o Risco Brasil. Quando você ouve falar que o Risco Brasil aumentou, é esse indicador. Eu trago aqui o Risco Brasil para a projeção dos próximos 5 anos. E o que você verifica aqui, ó? Veja essa linha aqui, ó. Essa linha azulada, ela estava em 174 pontos, que data 17 de maio de 2021. 17 de maio é mais ou menos aqui, 5 meses e meio atrás. Veja que ela estava praticamente estável. Se formos verificar aqui, ó, até aproximadamente o início de setembro. Subia um pouquinho, caía um pouquinho, mas enfim, estava aqui. De repente, a partir do final de setembro, o Risco Brasil começou a subir e vem subindo e agora está rompendo aqui uma resistência aqui muito importante. Está subindo hoje 2,58%, chegando então a 233 pontos. Veja, saindo de 174 para 233 pontos. É um aumento preocupante. E outro dado preocupante também do mercado é a projeção de aumento da cotação do dólar para o final do ano. Por que isso é importante? Se o dólar aumenta, ele puxa o preço de diversas commodities, em particular aí petróleo e alimentos. Isso significa que a inflação tende a aumentar. Então, dólar mais alto significa inflação mais alta para o brasileiro. Veja que as notícias não são tão boas assim, mas você tem que entender que nós temos uma situação no Brasil de que o desemprego caiu por esses dias. Se o desemprego está caindo, pode ser uma boa notícia no curto prazo, principalmente no final do ano, porque no final do ano o país tende a contratar mais e aí a situação tende a melhorar. Vamos continuar acompanhando e traremos esses dados aqui no nosso canal. Prosseguindo agora, vamos falar sobre a Agenda Brasil. Só que antes, aquele super like para ajudar aqui o nosso canal e podermos divulgar para mais pessoas. Se você fica com alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, escreva aí nos comentários. Eu respondo com prazer todas as suas perguntas. E aquelas mais interessantes, eu gravo um vídeo específico. É essa playlist Qual a Sua Dúvida? Vamos falar sobre a Agenda Brasil. O que mais preocupa para o investidor não é informação negativa ou informação que possa assustar os investimentos, mas simplesmente a imprevisibilidade. Quando o investidor não consegue prever o que poderia acontecer, ele não consegue identificar um parâmetro para precificar os ativos. E aí fica essa volatilidade. E geralmente essa imprevisibilidade cria volatilidade para cima. Por isso as taxas estão subindo, porque o mercado não consegue projetar com clareza essa expectativa. E o que está faltando projetar com clareza? Por exemplo, no curtíssimo prazo, greve dos caminhoneiros. Será que vai ter realmente a greve? Ou é pura pressão e não vamos ter nada no curto prazo? É somente uma pressão. Se tivermos uma greve dos caminhoneiros, pode afetar novamente a inflação e novamente a escassez de produtos. E isso é bem preocupante. Segunda informação, PEC dos precatórios será realmente votada nessa semana, primeira semana de novembro? Já foi adiada 2 vezes. A PEC dos precatórios é que abriria aí espaço no orçamento para que o governo tivesse uma margem maior para poder então pagar despesas mais adiante e não tão somente no ano de 2021 e 2022. Só que essa votação já foi adiada por 2 semanas.
Provavelmente porque ainda não tem maioria para se votar uma PEC, que não é por maioria simples, é maioria qualificada. Então ainda não foi colocada para votação e isso preocupa, porque pode ter alguma jabuticaba, que são despesas imprevistas dentro dessa PEC. Cuidado, estamos acompanhando aqui. Terceira informação que pode não trazer ainda previsibilidade ao mercado: Auxílio Brasil. O presidente já declarou que deseja R$ 400, mas nós sabemos que no nosso Congresso pode ser que tenhamos aí interesse em aumentar ainda mais essa despesa. Qual seria então o valor mesmo aprovado? Ainda não temos e já estamos chegando ao final do ano. E a duração vai ser essa mesma? Até o final de 2022? Não temos também essa certeza, porque ainda não foi 100% decidido. E por fim, teremos outros auxílios, como por exemplo, o auxílio diesel, chamado de auxílio boleia por alguns, que foi anunciado pelo presidente para ajudar os caminhoneiros. Qual vai ser esse valor? Qual vai ser a duração? Veja quantos assuntos que nós ainda não temos a certeza do ponto de vista fiscal. E aí o mercado vai só precificando para cima. Risco Brasil sobe, dólar dispara e por aí vai. Esse é o cenário brasileiro, ainda muito de imprevisibilidade. Vamos prosseguindo agora, falar do mercado internacional. Só que antes eu te convido, dê aí aquele super like, ajude aí o nosso canal e deixe a sua dúvida. Vamos falar do PMI. Se você nunca ouviu falar no PMI, é o índice de gerentes de compra. O PMI é um indicador que ajuda você a projetar para frente como está aí o termômetro da economia mundial. Toda vez que nós temos um PMI abaixo de 50, significa que a economia está desacelerando. E PMI acima de 50 significa que ela está acelerando. O primeiro que eu trago aqui é da não manufatura da China. E o que eu chamo a atenção em você é para você verificar aqui, ó. Esse dado aqui foi o dado mais alto que nós tivemos, de março de 2021. Se nós formos traçar uma linha reta, você repara nitidamente que há então um decréscimo, ou seja, está caindo o PMI de não manufatura da China. Está agora próximo a 52, só que com uma clara tendência de queda, você pode reparar aqui. Então veja, China, a segunda maior economia mundial, PMI de não manufatura caindo. Vamos mostrar agora aqui em detalhe o PMI de manufatura. Eu falei para vocês que abaixo de 50 não é o número bom. E aqui você tem o dado mais detalhado então desde março. 51,9, tá ele aqui, ó, da manufatura. E foi caindo, 51,1, 50,09 e agora o dado de outubro, recentemente divulgado, 49,2. Então, dois detalhes. O primeiro, está abaixo de 50 e o segundo, está com uma tendência clara de queda. Vamos continuar atentos ao mercado internacional. Só que antes de prosseguir, eu já te peço, deixa aí o seu super like e nos ajude. PMI do Brasil. Nós temos falado muito do mercado internacional e eu inseri esse slide aqui só para falar do mercado brasileiro. O que aconteceu com o Brasil? Se você verificar aqui, há aproximadamente 12 meses atrás, um pouco mais na realidade, desde julho, nós estamos vendo aqui números que estão caindo. Veja que nós voltamos aqui a um patamar do mês de julho do ano passado, julho de 20. Veja que ele vinha subindo, chegou aqui a atingir mais ou menos 67 aproximadamente no final do ano passado, em novembro, e depois veio caindo. E aí você repara claramente as barras descendentes. E agora nós estamos em 51,7. É o menor valor em mais de 12 meses. Desde julho do ano passado não tínhamos um valor desse. Então veja, também no Brasil estamos vendo aqui uma tendência de desaceleração. Vai anotando aí. Vamos falar agora do mercado internacional e, em particular, essa informação que eu trago para você. Vendas no varejo na Alemanha. Vendas no varejo, por que elas são importantes? Principalmente nos Estados Unidos e na zona do euro, nós temos um mercado consumidor muito forte. Ou seja, a economia é muito dependente do mercado consumidor. E se nós temos, então, o varejo caindo, ou seja, caindo, então, as vendas no varejo, é muito preocupante. E veja aqui, ó, em setembro de 2021, nós tivemos uma queda então de 2,5%. Repara novamente, os dados do início do ano estavam aqui, ó, no positivo. E de repente, variando para o negativo, e nós continuamos verificando uma queda. Então é preocupante por dois motivos. Primeiro, pela queda em si, de 2,5%. Segundo, pela expectativa de alta.
esperava-se que esse indicador seria positivo em 0,6, ou seja, na tendência seria a queda, mas ele não entraria para o negativo. Só que não, ele caiu 2,5%. E isso é mais preocupante ainda porque nós estamos tendo uma inflação na Alemanha de 4,5%. 4,5% é uma inflação recorde desde 1993. Nós estamos em 2021, desde 1993, quase 30 anos, a mais alta inflação. E quando você tem uma inflação recorde desse jeito, você tem a redução da renda da população, que provavelmente está parando de consumir. E aí esse indicador ficaria explicado. Então vai anotando mais um indicador aí para você. Bom, vamos continuar falando da economia internacional, agora de outros países. Falamos da China, falamos da Alemanha e agora vamos falar dos Estados Unidos. Saíram dados atualizados aí com relação ao PIB trimestral americano. Crescimento de 2% na taxa anualizada, ou seja, no último trimestre a taxa anualizada ficou em 2%. Você pode dizer, bom, então está interessante. E estaria interessante se nós não tivéssemos os trimestres anteriores tão positivos. Foi 6,5% aproximadamente os 2 trimestres anteriores na taxa anualizada. Isso o que significa? Significa então que a economia americana também está desacelerando. E atrelada então à baixíssima confiança do consumidor, de dados que saíram na semana passada, geram a preocupação, porque novamente, mercado americano é um mercado de varejo, muito consumidor. Se está caindo então o crescimento do PIB e o mercado consumidor não tem confiança, as expectativas não são positivas. Temos uma atualização importante lá no Canadá. Houve o corte completo das compras de títulos. Se você não sabe, no mercado americano já está sendo discutido o tapering, que é a redução dos estímulos monetários, ou a compra de títulos pelo mercado americano. Lá no Canadá, surpreendentemente, foram esgotadas as compras de títulos, que não era pequena não, 800 milhões de dólares por semana. 800 milhões de dólares. O mercado esperava um corte parcial, só que lá foi para zero. Não tem mais então compra de títulos então lá pelo Banco Central do Canadá. Então veja, o primeiro país a zerar, um país desenvolvido. Vamos caminhando. Na China, o que nós tivemos aí de importante? Tivemos novos lockdowns em razão do surto, então, de Covid em determinadas localidades. 240 novos casos foram identificados numa determinada localidade, um determinado estado, e geraram restrições de bloqueios pontuais nessas localidades. Então, em que pese estar controlado a nível nacional, em algumas localidades pontuais aconteceu esse tipo de situação. Vai anotando aí para você entender os riscos que nós estamos trazendo em relação à economia internacional. Estamos chegando ao final, mas antes eu quero trazer a agenda internacional. Vamos ter uma agenda carregada nessa semana de indicadores internacionais. Na segunda, nós temos o PMI industrial americano. Falei para vocês já do chinês, falei de vocês para o brasileiro e agora vamos ter aí o americano. Teremos a nova taxa de juros na Austrália, provavelmente mantendo-se estável. Na Alemanha, teremos também, tanto na Alemanha como na zona do euro, na terça-feira, o PMI industrial. Então veja, dados importantíssimos de PMI na agenda internacional. Na quarta, teremos do Reino Unido. E além disso, teremos também o PMI da não manufatura dos Estados Unidos e o principal indicador, taxa de juros americana, na quarta-feira, 3/11. O mercado não espera alteração, mas espera novamente para discurso do Jerome Powell. O que ele vai dizer sobre tapering? Vai reduzir ou não os estímulos econômicos? Por fim, nós temos na sexta-feira o relatório de emprego americano, o payroll, que é importante indicador econômico, junto com a taxa de desemprego. Enfim, meus amigos, uma semana carregada da agenda internacional, que podemos ter aí informações ou direcionamentos em relação à economia para o futuro. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe cada vez mais esses indicadores aqui do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.